bem-vindos ao primeiro programa oficial do Teia Cósmica. E hoje vamos entrevistar nada mais, nada menos do que a minha irmã querida, maravilhosa, Valquíria. Hello! Direto dos Estados Unidos. Hoje a gente vai falar sobre, como o canal já fala, Teia Cósmica fala sobre relacionamento e sexualidade. E a dona Valquíria Cowgirl. Valquíria Cowgirl, ela vai falar... Não sabe o nome da própria irmã, gente. Não, é que ela casou, fazer o quê? Casou e mudou, ficou difícil o nome, uai. Certificado, continuar com faria, eu sabia falar. Mas enfim, aí ela vai falar sobre o relacionamento, sexualidade e como a nossa energia sexual, como finanças, o dinheiro, a falta de planejamento financeiro atrapalha diretamente nossas relações afetivas, sexual, a curto, médio e longo prazo. Então, se apresenta, Valquíria, fala um pouquinho mais sobre você, sobre o seu trabalho. Boa tarde, meu nome é Valquíria, sou irmã da Priscila, Valquíria Cowgirl. Hoje eu trabalho com finanças, eu moro nos Estados Unidos, fazem 5 anos que eu mudei para os Estados Unidos. E eu sou uma consultora financeira. E eu ajudo a comunidade brasileira que mora nos Estados Unidos a se ter um planejamento financeiro, a se planejar para o futuro, tanto parte de aposentadoria, patrimônio, sucessão. Então, o meu objetivo é ajudar a comunidade brasileira que mora nos Estados Unidos a prosperar e se proteger financeiramente. E, isso é muito interessante, esse trabalho, toda essa dinâmica. Mas, vamos lá, vamos começar a história do começo, né? Conta pra gente, então, como foi esse amor, como que você conheceu o seu marido, como que foi esse movimento, assim, lá? Como eu conheci meu marido... Vamos começar do começo. Como eu fui para os Estados Unidos, né? Eu sempre quis morar fora, sempre quis ter uma experiência fora do Brasil. Mas dentro da minha realidade, né, da nossa realidade ali, a gente veio de uma família que não tinha tanto dinheiro, eu até então não sabia como seria possível fazer esse sonho se realizar. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu conheci uma pessoa que foi para os Estados Unidos através de um programa de au pair, que é um intercâmbio cultural, onde você vai para uma casa de uma família americana e essa família custeia todo o programa. Então, é um intercâmbio cultural de baixo custo, né? Porque o custo mesmo de logística é a família que custeia. E aí eu descobri que seria possível, eu tinha 14 anos e a partir desse momento começou meu planejamento financeiro e de vida para eu poder ir para os Estados Unidos. O programa poderia ir a partir dos 18 anos, então eu terminei a escola e comecei a pensar, né, poxa, vou agora ou depois da faculdade? E eu decidi que seria mais inteligente, mais fácil eu ir depois que eu terminasse a faculdade. Então, eu terminei a escola, fui pra faculdade, fiz administração de empresas na São Judas. E depois, assim que eu terminei a faculdade, eu fui para os Estados Unidos. E esse período inteiro, desde dos meus 14 anos até os 21 anos, eu realmente estava me preparando. Fazia aula de inglês, o máximo que eu conseguia, fazia aula com um professor particular. Eu já trabalhava com finanças, então todo o meu dinheiro ali eu guardava para eu poder ir para os Estados Unidos, né? Porque eu já tinha esse objetivo de ir para os Estados Unidos quando eu terminasse a faculdade. Eu fui para os Estados Unidos, de início a ideia seria ficar 1 ano e depois voltar para o Brasil. E eu fiquei 1 ano e descobri que seria possível fazer um MBA nos Estados Unidos. Também conheci uma pessoa que fez MBA e aí acendeu uma luzinha, tipo... Isso é possível, então vou ir atrás, né, de como eu posso fazer isso acontecer. E aí, depois eu terminei o meu intercâmbio e ingressei direto em fazer MBA. E nesse meio tempo, entre intercâmbio e MBA, eu conheci o meu marido online, foi durante a pandemia. Tava todo mundo, como fala, bored, entediado na pandemia, né? Não foi diferente comigo. E fui redes sociais, fui pra internet, os Tinder da vida, pra eu conhecer o meu amor, porque eu estava muito entediada na pandemia. E aí conheci o meu marido, a gente deu... Você quer a história detalhada? Não, que você se sentir confortável em contar.
Tá, então vamos lá. A gente deu um match, né? Na quarta-feira. Vou falar, vou falar. Ai, Deu pode match. falar, se solta. É, Aproveita. Daí a gente deu match numa quarta-feira. Quinta-feira a gente começou a conversar. E sexta-feira ele falou assim, eu vou aí te conhecer. Porque ele morava 2 horas de distância, né? De onde eu estava. E aí ele pegou um hotel lá na cidade onde eu morava. E a gente foi se conhecer. A gente se conheceu no sábado. E a gente passou o final de semana inteiro juntos. Depois ele foi pra uma viagem. Depois, final de semana... No outro final de semana a gente foi fazer uma viagem. A gente ficou o outro final de semana juntos. E ele foi fazer uma viagem, ele ficou 2 semanas fora, aí essas 2 semanas foram as 2 semanas mais longas das nossas vidas. E quando ele voltou, a gente foi fazer uma outra viagem. Então isso foi coisa de 1 mês. E nesse 1 mês foi assim, um amor muito intenso, aquela coisa de paixão. E nós decidimos fazer uma road trip, porque naquela época tava todo mundo, era pandemia, como fala, não pode sair. Como que fala? Lockdown, eu falava lockdown. E fizemos uma viagem de carro, né? A gente foi pra Las Vegas. E era uma road trip, então a gente ia passar em várias cidades. E o primeiro destino foi Las Vegas. E de lá, quando a gente estava chegando lá em Las Vegas, o meu marido falou assim, você quer casar hoje ou amanhã? E eu achei que fosse Vegas, né? Eu achei que fosse um casamento de mentira, algo do tipo. Aí eu falei assim, vamos casar amanhã, né? Porque no dia seguinte era 11/11, era uma data mais bonita, né? E foi exatamente no dia 1 mês que a gente fez, que a gente se conheceu pessoalmente, a gente tava ali, nem existia um namoro, na verdade. E no dia seguinte a gente foi e casamos. Mostra o anel pra câmera. Aqui, mas... Ai, gente, quando você contou, que mandou mensagem, ligou, né? Vem aqui me apresentar meu marido. Eu falei, meu Deus, ela casou mesmo. Sim, e assim, eu tinha uma amiga só que sabia, né, que eu conhecia essa pessoa, minha família inteira não sabia, ninguém sabia que existia essa pessoa na minha vida. E aí, do nada, eu tive que ligar pra todo mundo, gente, casei. Aí ia perguntar, tipo, mas com quem, né? Mas deu tudo certo, estamos hoje 4 anos depois, ainda estamos juntos, deu tudo certo. E vamos lá, então, essa questão, assim, de cultura, né? Vocês estão juntos há 4 anos, você saiu daqui do Brasil sozinha, toda a cultura lá, totalmente diferente. Quais são as diferenças, assim, que você sente, já que você trabalha com finanças, tudo isso, quais são a cultura mesmo? Aqui a gente fala muito sobre, tem padrões, né? Feminino, masculino, homem, a gente estava até conversando um pouquinho antes, essa cultura de o homem tem que pagar as contas e a mulher, né, a gente está trabalhando muito essa mudança, né, de padrões, mas tem ainda uma cobrança muito grande do homem ter que ser o provedor da casa, a mulher ainda ficar, eu falo mas com a demanda da casa e trabalha fora também, mas aí fica com uma super, como fala, jornada dupla, tripla, e como que é essa divisão de tarefas lá nos Estados Unidos? Fala um pouquinho sobre isso pra gente, por favor. Do meu ponto de vista, né, claro, né, dentro da minha realidade, relacionamento é muito diferente. Como as pessoas se relacionam nos Estados Unidos e aqui é extremamente diferente. Mas falando de divisão de tarefas, né, vamos dizer assim, a jornada... Lá, geralmente, vou falar assim, no geral, né? Porque cada família é um caso, enfim. Mas, no geral, assim, as famílias americanas, eles têm um número maior de filhos do que aqui. Então, é comum você ver família que tem 4, 5 filhos. E a escola lá começa, geralmente, às 7 e vai até às 3 horas da tarde. Então, é um horário, assim, complicado, vamos dizer. E é muito comum, quando, no casamento, só um trabalha. E outro fica responsável pela casa, né? E isso tanto pode ser, eu vejo muitos homens, as mulheres que são responsáveis pela casa financeiramente, e em outros casos o homem é responsável pela casa financeiramente. Acho que não dá pra generalizar, né? Acho que cada família é de uma maneira, mas eu vejo isso que alguém tem que toma ali a responsabilidade da casa. Sim. E... fala pra gente, assim, a questão de como que você foi pra lá, você participou de outros núcleos familiares, né? No caso, quando você trabalhou como au pair. Sim. O que você via, assim, de padrões, assim, de família, de relacionamento, até mesmo porque eles eram separados, né? E como que era a divisão, assim, dentro daquela cultura? Era muito diferente? Divisão de tarefas, da cultura deles, eles eram separados, mas eles tinham uma boa convivência pra cuidar das crianças. Sim, não sei, eles... é
aquela, né? Essa família em específico, né? Eu falo que eu sempre dei muita sorte com as pessoas que eu confio, com as pessoas que entram na minha vida. Eu fui pra essa família, a gente sai quando eu fui fazer o intercâmbio, né? Já é decidido, a gente se conhece por Skype, tudo, na época era Skype, né? Hoje não é mais. Faz Skype pra se conhecer, pra ver se realmente está nas expectativas um do outro, né? E eu fui pra ficar com essa família americana e aí os pais eram divorciados. E era assim, era 50%, 50%. Tanto tempo quanto tudo, né? E eu ia onde as crianças estavam. Então, era de quarta a... Era metade da semana com um e a outra metade era com o outro. E aí, trocava os dias, né? Dependendo da semana, trocava os dias. E o pai era extremamente envolvido com as tarefas das crianças. Por exemplo, o meu marido, né? Meu marido também, ele tem 2 filhos de outros relacionamentos. E o meu marido, ele também é extremamente envolvido nas atividades das crianças. Então, acho que em questão de responsabilidade, não é tanto quanto aqui a mulher ser responsável pela criança. Acho que tem uma divisão mais... Equilibrada, digamos assim. Isso. Porque eu vejo que o brasileiro ainda tem essa cultura muito forte de projetar a responsabilidade muito só apenas em cima da mulher. Sim. Por exemplo, eu hoje sou consultora financeira, né? Mas eu também tenho outro trabalho que eu sou diretora financeira numa empresa americana do ramo imobiliário. E eu trabalho diretamente com a dona, uma empresa pequena. A dona, ela tem 4 filhos e ela era casada, ela se divorciou do marido, aí o marido desistiu das crianças, ela assinou um termo que não teria mais vínculo com as crianças, aí ela casou, o novo marido adotou as crianças oficialmente e ela é responsável financeiramente pela casa. E o marido dela, que não é o pai das crianças, que cuida das crianças em tempo integral, e são 4. Então, acho que nunca tinha visto isso, algo parecido aqui no Brasil. Mas é comum ver esse tipo de coisa, né? Por exemplo, o pai, nesse cenário, é um pai que nem é o pai biológico das crianças, assume a responsabilidade 100% de levar na escola, buscar levar na escola, fazer todas as atividades. Ele, inclusive, é o coach das crianças. Ele também é do mesmo time que o meu marido, né? Ele é o coach de esportes das crianças. Então, eu vejo que nessa parte... não existe tanto a parte de a mulher é responsável pela casa e o homem é responsável. E ele, inclusive, ele era chefe de cozinha, já foi chefe de cozinha, ele é responsável por tudo referente à casa e ela cuida do dinheiro. Vamos dizer assim, ela é responsável financeiramente pelo dinheiro. Mas aí quando você, falando assim, um pouco de energia, né? Eu sinto quando eu trabalho diretamente, são pessoas próximas, né? Eu trabalho diretamente com ela, meu marido é amigo próximo dele. E eu vejo, assim, que ela, como mulher, ela carrega uma energia muito, muito masculina. Sim. E ele carrega uma energia muito feminina. Então, aí, mais pra contextualizar em questão de energia, né? Então, não sei o quanto isso tem ligação com quem tá assumindo a responsabilidade financeira da casa ou não. Eu falo muito essa questão do equilíbrio. Eu tava ontem numa call também, conversando com uma interagente, e a conversa era exatamente sobre isso. A questão da energia, todo mundo tem masculino e feminino. É você saber polarizar e saber trabalhar as duas e direcionar, e aquela coisa, cada hora, dentro do relacionamento, um tá mais polarizado, saber organizar. Existem casais que a mulher tá numa energia mais yang, e o homem mais yin, né? Energia mais feminina e mais masculina. Mas chega na hora da relação sexual, isso se inverte, né? Então, assim, o importante é saber como que você funciona. Se aquilo tá fazendo bem pra vocês, pra relação, no caso. E o que eu ia perguntar pra você é com relação ao seu trabalho e com relação à importância do planejamento familiar, que aqui no Brasil é algo muito, não digo nem novo, mas... Aquela velha fala, quem tem dinheiro tem mais dinheiro, então se preocupa com isso, se planeja para isso. Quem não tem dinheiro acaba não fazendo, não olhando e não se planejando e ficando mais em situações de risco. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o quanto isso afeta, de fato, a vida, a saúde,
também, enfim, fale aí que depois eu pergunto mais. Pra não fazer um monte de perguntas de uma vez. Já esqueci a pergunta. Qual a primeira mesmo? Sobre a importância do planejamento financeiro, qualquer outra pergunta? Da diferença, né? Que às vezes as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, elas têm uma preocupação maior em fazer esse cuidado. Tá. Sobre planejamento familiar. É extremamente importante você se planejar financeiramente e o casal realmente ter um alinhamento. Quais são os objetivos do casal, quais são as responsabilidades. Mas hoje eu vejo que as pessoas não têm esse tipo de conversa dentro de um relacionamento, né? Então, é muito importante, primeiramente, estabelecer objetivos e responsabilidades para você conseguir alcançar, né, aquele objetivo, de como vão se planejar para atingir o objetivo do casal. Mas em questão de planejamento financeiro, as pessoas pagam vão pagando, né, as contas de acordo vai vindo. E, por exemplo, todo mundo paga a conta de luz, telefone, de consumo, e não paga a conta mais importante que existe, que é a conta, vamos dizer assim, do seu futuro, a conta de uma previdência privada, a conta que vai sustentar o seu eu do futuro, né? Então, eu recomendo muito fazer uma previdência privada, porque as pessoas têm culturalmente a necessidade ali de ter um boleto para fazer o pagamento. Então, quando você tem uma previdência privada, meio que você se obriga a pagar aquilo. Mas falando de planejamento financeiro, sem ser a previdência privada. Numa família, geralmente tem uma pessoa que é o maior provedor, né? Então, é extremamente importante as pessoas se protegerem caso aconteça algo com esse provedor, né? Então, quando, por exemplo, uma família não tem um seguro de vida, se algo acontecer com aquela pessoa, como que vai ser o futuro daquela família, né? Então, a importância mesmo de fazer um planejamento financeiro, e existem muitas ferramentas, muitas soluções financeiras no mercado que evitam várias... existem várias ferramentas financeiras no mercado que previne todos esses tipos de problemas que podem acontecer no futuro, caso não esteja um planejamento. Por exemplo, caso você sofra um acidente, você fique inválido, existem seguros de vida que você pode acessar o benefício do seguro ainda em vida para poder fazer ali um reparo da sua renda que não está entrando naquele período, né? Então, existem ferramentas e soluções financeiras no mercado para te proteger financeiramente nessas questões. E também planejamento sucessório. As pessoas às vezes acham que é melhor deixar bens para os filhos, para a família, só que burocraticamente, quando acontece algo com você, tem vários custos, né, de advogado, separar o que é de quem, se a pessoa não deixou um testamento. É testamento? Como fala? Um testamento? Inventário? Então, você deixando um seguro de vida, por exemplo, todos os benefícios já estão divididos, não existe a burocracia, né, de advogado, de fazer inventário. Então, a partir do momento que a pessoa ali vem a falecer, já tem acesso imediato ao benefício. E outra, quando uma família passa por uma situação dessa, ela não vai querer passar por um processo burocrático de ver, meu Deus, agora tem que, né, resolver isso. A pessoa quer ali, não quer, mas a pessoa tem que viver o luto e não gastar energia com burocracia, né? Sim. Então, é muito importante deixar tudo realmente organizado para evitar essa dor que pode... uma dor, além da dor do luto, a dor burocrática de ter que lidar com aquilo. Sim, isso é muito desafiador. A gente já passou por isso tecnicamente, né? A gente Sim. sabe como que é desafiador isso. Ter que lidar com um custo, que eu falo que é um problema além do problema. Que a gente já tem um problema ali afetivo quando você perde alguém, quando você tem que lidar ali com as questões práticas mesmo, e ainda tem que lidar com essas questões financeiras de dívida, de o que ficou, o que não ficou, e para quem vai, o que vai, né? Como que fica tudo isso. Então é bem complicado mesmo e fica uma segurança.
E com relação a essa questão também da demanda do provedor mesmo, né? Como recentemente passei por essa questão do acidente, que pra mim foi algo que virou muito a minha chave, assim, como sempre fui autônoma, sempre trabalhei por conta. Faz muito tempo que eu trabalho por conta, enfim. E ter esse movimento de ficar dependente financeiramente, literalmente, de alguém, né? Da nossa mãe, no caso. E pensar, tipo, nossa, e se não tivesse ela, no caso, pra ajudar? Que nem você falou, a gente tem essa irresponsabilidade de colocar brasileiros, no caso, né? De ficar, não. Se acontecer alguma coisa, alguém me ajuda, tal, não sei o que. Aí hoje eu consigo olhar pra isso com mais clareza, com mais responsabilidade. Tipo assim, realmente, tem meus filhos, tem isso, e aí, o que vai acontecer? Né? Olhar pra isso com verdade, né? Do tipo, cara, realmente, isso pode acontecer. E aí, vou ficar quanto tempo sem trabalhar? Como que eu vou me prover? Como que eu vou me sustentar? Então, isso é algo, assim, que realmente, antes do acidente, não era algo que eu pensava, que eu refletia, que eu me preocupava. Eu acho que eu tinha tanta preocupação pra pensar que não era isso não era um problema. E hoje, eu vejo que, se eu não olhar pra isso, pode ser um problema novamente, que pode acontecer, independente. Sim. E existe várias formas, né? Você falou, de se planejar, de se organizar, valores. Sim, eu costumo falar que para os meus clientes que fazer e ter um planejamento financeiro ou uma pólice de seguro é um ato de amor, né? É um ato de amor próprio e ato de amor aos seus dependentes, aos seus beneficiários. Porque realmente ter que lidar com. A gente acha que nunca vai acontecer nada com a gente, né? E é muito triste quando eu atendo alguns clientes que ele fala assim, não vai acontecer nada comigo, né? Porque eu sei a importância do meu trabalho, eu sei a importância de ter esses produtos e ter um planejamento financeiro, porque quando você não se planeja, você tá transferindo a sua responsabilidade para outra pessoa. Sim. Né? Sim. Então, quando eu atendo, acontece muito, não muito, mas acontece, eu atendo alguns clientes que eles totalmente se negam a ver ali a realidade. E é triste, porque eu sei a importância de ter isso, né? E eu sei o que a pessoa vai passar e o que os filhos daquela pessoa vai passar por ignorância mesmo, por não querer ver a realidade ou se achar invencível, se achar... forte, né? Achar, sei lá. Super-homem, vai. Super-homem. Assim. Sim. E fala pra mim, assim, essa questão. Você faz também o planejamento financeiro no sentido, assim, de cultura familiar, porque aí você pode falar tanto do que você percebe, ou de estudo de caso mesmo, de clientes seus, mas eu falo do meu trabalho, né? A partir do eu vejo que tem muitos casais que brigam por causa de dinheiro. E eu vejo que tem muita questão de valor. Porque eu falo, né? Da forma que você lida com o dinheiro é a forma que você lida no seu relacionamento. Tem comunicação de amor, às vezes a pessoa se sente amado. Eu tava até... questão assim, às vezes a pessoa se sente traída quando a outra pessoa gasta dinheiro com uma outra coisa quando não conta. Então, tem várias brigas mesmo. Quando alguém, um vai lá e compra alguma coisa pra ele, ou quando a mulher vai no salão, assim. Tem brigas que, às vezes, envolve muito a questão do dinheiro, do planejamento, ou a falta de planejamento, a falta de gestão, dívidas. E eu queria saber se você faz esse serviço também do tipo dessa consultoria para o casal, essa mudança de mindset também, se você tem esse serviço, ou o que você vê. Assim, o meu trabalho, a primeira parte do meu trabalho realmente é trazer a consciência para os meus clientes da importância de ter um planejamento financeiro, dos riscos que eles estão correndo sem o planejamento financeiro para uma aposentadoria, de um seguro de vida, porque nos Estados Unidos, caso aconteça algo com você, é extremamente caro, né? Todo o custo médico ali, então é obrigatório ter um seguro de vida que você consiga ter um benefício em vida. E também faço toda a parte antes de começar, né, fazer investimentos, porque também trabalho com investimentos, são etapas, né? Primeiro eu faço essa parte de conscientização, depois a organização das finanças, aí vem a parte de
Aí eu mando uma planilhazinha pro cliente pra colocar ali, que é muito importante você visualizar quais são os seus gastos, né? Inclusive, você vai mandar essa planilha pra mim, né? Todo mundo precisa. Muito importante você ter realmente um panorama ali de tudo o que está acontecendo, porque são gastos. Porque quando você não tem um objetivo, quando você não separa a parte do seu dinheiro, todo o seu dinheiro se transforma em custos variáveis, que tem os custos fixos, né? Casa, carro, e os custos variáveis. Então, quando você não tem um planejamento, quando você não fala pay yourself first, quando você não se paga primeiramente, tudo o restante do seu dinheiro vira um custo variável. É, isso que eu queria só que você explicasse um pouquinho, porque eu sei um pouquinho o que é, mas só queria que a galera de casa sabe. A diferença aqui é um custo fixo e o que é um custo variável. Só pra galera que tá em casa saber um pouquinho a diferença. Sim, quando eu faço o planejamento financeiro, primeiro a gente registra todos os custos fixos, que seria custos que não se varia. Todos os custos fixos que não vai mudar durante os meses, que é o carro que você tem, que todo mês vem o mesmo, a casa. Prestação, no caso, Prestações, né? Dívida, assim, ao longo prazo. E os custos variáveis, tem algumas coisas, por exemplo, água, você paga todo mês, mas se você consome mais ou menos, entre variável. É um custo que vai variar. E todos os outros, gasolina, depende de quanto você anda ali, sim, alimentação. Então, tem gente que considera custo fixo, mas eu considero custo variável, porque quando você está fazendo um planejamento, ou você precisa cortar, vamos dizer assim, ou reavaliar os seus gastos, são custos que você consegue reconsiderar, né? E mudar ali. Então, parte tem que ser parte das suas despesas é custo fixo, outra parte é custo variável. E disso, eu gosto muito da regra do 50, 20, 30. 30, 20. 50. Eu uso muito a regra do 50, 30, 20. Que é 50 para os custos, para as suas despesas, 50% da sua renda vai para as suas despesas. Os 30% vai para planejamentos, né? Tanto, como fala? Entretenimento e tudo mais. E os outros 20% é o dinheiro que você vai guardar. Então, 20% do seu salário deveria ser destinado para o seu futuro, né? Então, seria 50% custo fixo, custo variável, suas despesas mensais, 30% toda parte de entretenimento, custos variáveis e, por exemplo... Entretenimento, só pra gente saber viagens, mais. Eu tava vendo assim, streamings, no caso, assim, Sim. entra em entretenimento, não entra em custos variáveis, não é? Sim. E os 20%, né, que eu falei anteriormente, que é o pay yourself first. Você precisa... A primeira conta que você precisa pagar quando você recebe o seu salário é se pagar. Paga você primeiro. Que é o quê? Você fazer um pagamento pro seu eu do futuro. Você investir em você. Porque as pessoas não se planejam financeiramente porque elas acham que ou elas são invencíveis, nunca vai acontecer nada com ela, ou que ela nunca vai morrer, ou que ela nunca vai se aposentar, sempre vai estar ali produzindo. E a idade vai chegar para todo mundo. Chega, né? E o quanto antes você se começar a guardar, começar a investir, menos esforço você vai ter, menos esforço financeiro você vai ter para conseguir se manter no futuro. Qualidade de vida a gente tá falando também, né? Sim. Sim, nos Estados Unidos, a maioria de 7 a cada 10 pessoas voltam a trabalhar depois que se aposentam. Então, é um número muito grande. Então, por isso que eu faço toda essa parte de conscientização dos brasileiros que moram nos Estados Unidos. Porque, realmente, a taxa é gritante. Por quê? Quando a pessoa se aposenta, ela não se planejou financeiramente, não fez o cálculo do custo de vida dela. Aí se aposenta e gasta a aposentadoria em até 5 anos. Também a estatística é que de 5 a 7 anos o dinheiro da aposentadoria acaba. E aí tem que voltar a trabalhar, porque lá não tem benefícios do governo. Tem até como se fosse uma pensão, mas não dá pra viver disso, né? Então é muito comum você ir no mercado e
em lojas, né, de varejo e ver idosos mesmo de 80 anos trabalhando, porque não tem como parar de trabalhar. E com 60 anos, o seu corpo não é o mesmo. Principalmente para brasileiros que moram nos Estados Unidos, muitos brasileiros estão no subemprego, que é faxina, construção. Então, imagina, com 70 anos, a mulher não vai conseguir mais ficar limpando casa. Não tem mais condições físicas de continuar a trabalhar. Então, é extremamente importante fazer esse planejamento para, a partir para quando chegar aquela idade, conseguir se aposentar, né? E se você não está se planejando, reza pra você não chegar nos seus 60 anos, porque senão você tá lascado. Tem uma frase que o pessoal fala bastante, né? Que ou você tem tempo e não tem dinheiro, ou você tem dinheiro e não tem tempo pra fazer as coisas. E eu acho que o planejamento financeiro entra muito nesse lugar de se planejar pra poder ter tempo, pra poder viajar quando tiver tempo, literalmente, né? De fazer hobbies, enfim, desenvolver uma nova profissão, dependendo, né? Da oportunidade. Mas é olhar realmente para que eu vejo, assim, para a qualidade desse futuro. Sim. Como que a gente vai chegar até lá, né? A gente tá falando desde saúde, desde de relacionamento, desde filhos, desde de dinheiro mesmo, né? De como que eu vou me sustentar, prover ali, tipo, das minhas necessidades. Sim. Né? E fala pra mim também essa questão, se você sente que as pessoas, assim, tipo, quando te procuram, elas chegam a te procurar, assim, com consciência, ou você que tem que vender essa consciência pra elas? Como que é? Mais, assim, tipo, a maioria. Geralmente eu tenho que vender a consciência para as pessoas. Ou porque as pessoas olham finanças de uma maneira, como se fosse um monstro, um bicho de 7 pés. Então, só de pensar em ter que aprender algo, ou como investimento, né? Nossa, imagina, tem que aprender a fazer investimento na bolsa de valores, né? Só de pensar que tem que aprender, aí já dá preguiça e já não faz nada, né? Então, as pessoas vão deixando assim, um dia eu vou começar a guardar dinheiro, investir dinheiro para o futuro, um dia, só que esse um dia vai passando e quando você vê, você já tem 50 anos e aí não é tarde demais, mas você vai precisar de muito mais dinheiro para conseguir ter qualquer tipo de retorno financeiro, porque eu falo que dos 3 ingredientes para gerar riqueza é dinheiro. Primeiro você tem que ter dinheiro para fazer dinheiro. Os juros compostos, porque os juros compostos vai fazer seu dinheiro crescer, e o tempo. Então, quanto mais tempo você perder, vamos dizer assim, para começar a investir, começar a se planejar, é o tempo que você está perdendo. Então, se você chegar nos 50 anos, você tem bem menos tempo do que uma pessoa que começou aos 20, aos 30, né? Eu fiz um post esses dias de um cálculo de como chegar como você chegar aos 60 anos com 1 milhão. Como uma pessoa que começa a investir com 20 anos de idade, o investimento ali, se você começar a guardar R$ 150 por mês, você chega aos 60 anos com R$ 1 milhão. Agora, se você começar aos 25, é R$ 300. Se você começar aos 35, e aí vai, até você chegar, se você começar a fazer isso aos 50 anos, você precisa de R$ 10 mil por mês. Não sei os números da minha cabeça, né? Não são números exatos, tá? Só lembro dos 25, que é na média de 150. Então, quanto mais tempo você perder, literalmente, você tá perdendo tempo, porque o tempo você não recupera. Todas as outras coisas da vida, dinheiro, você recupera, mas o tempo você não recupera, né? E quanto mais tempo você demorar para começar a investir, começar a planejar, você tá perdendo dinheiro, e mais dinheiro você vai ter que colocar ali um montante maior para você conseguir se sustentar no futuro. E eu falo assim, que nada é por acaso. Eu falei essa frase hoje, mas nada é por acaso, mas por acaso tudo acontece, né? Faz tempo que eu não ouço e que eu não falava essa frase mais hoje. E nesse movimento todo eu acabei indo parar, né? Com esse movimento seu, inclusive, eu acabei indo parar numa empresa de finanças também, de consultoria, né? Enfim. Sim. Então eu tô ouvindo bastante sobre essa questão de planejamento, de finanças e tal. E tem um texto lá que eles estavam falando que eu fiquei bem assustada com relação a...
vamos falar de empresários, né? Que também é um nicho do podcast, tem a intenção de trazer esse conteúdo, essa conversa sobre os empresários, pessoas empreendedoras e tal. A gente não pensa que vai acontecer, né? Assim, desde acidente, desde roubo, não tem esse planejamento também de seguro, porque se acontece, sei lá, um processo trabalhista, né? Se acontece um acidente, alguma coisa, você tem que pagar a indenização, tem que pagar tudo isso, e aí a empresa quebra por falta desse seguro. E você também oferta esse trabalho, esse projeto, você também leva essa consciência para o empresário também? De não só o seguro pessoal, mas o seguro da empresa, da gestão, dessa questão toda. Sim. Nos Estados Unidos, existe seguro para tudo. É o seguro do celular, é o seguro da casa, seguro do carro. Já existe uma cultura de seguros, né? Mas, muitas vezes, o bem mais precioso, que é a nossa vida, a pessoa não faz o seguro, né? Então, o carro quebrou, conserta, tem um seguro ali para cobrir, a casa... Então, tudo isso é reparável. Agora, a nossa vida, a nossa maior máquina de fazer dinheiro, vamos dizer assim, se algo acontecer, né, com a gente, como que as outras coisas vão ficar? Mas em relação de planejamento de empresário, sim, é extremamente importante. Até mesmo, eu trago uma consciência, assim, de planejamento sucessório. Por exemplo, eu e você somos sócias e um de nós morremos, né? Como que vai ficar a outra parte da empresa? Aí, vamos dizer assim, que eu venho a falecer e o meu marido herda a minha outra parte da empresa, né? Só que o meu marido não entende nada de finanças. O que ele vai agregar na empresa? Aí você vai praticamente carregar a empresa inteira sozinha e pagar a outra parte do bonito, né? Sim. Então, ou virar falência... Depende disso, porque vai que ele resolve virar um agente financeiro da noite pro dia e só faz más escolhas. Só mais decisões. Então, é importante ter um planejamento sucessório mesmo, né? Quando um dos sócios morre, quem deixar ali um seguro que vai, no caso, para a família, para comprar a parte do outro da empresa, né? E aí vai parte de... se um filho quiser assumir, então isso tudo tem que ser conversado antes de acontecer, né? Porque depois que acontecer, não tem o que fazer. E fala pra mim, assim, trazendo um pouquinho essa questão do contexto familiar, sexual, afetivo. O que você indicaria? Qual rodela da fatia, sei lá como fala? Rodela da fatia, não, né? Parte da fatia. Qual a parte da pizza? Qual a parte da pizza você indica ali pra gastar, pra investir? Que eu não falo nem como gasto, como investimento ali no casal mesmo, dessa questão do entretenimento, presentes. Esse cuidado mesmo pro casal ali, essa comunicação. Como que a gente pode comunicar de uma forma assertiva o que é importante pro casal, essa coisa de planejamento, mas pro casal? Sim, não existe uma regra, né? Sim. Tanto que a minha consultoria financeira é extremamente personalizada, porque eu faço realmente um estudo ali da vida da pessoa, de acordo com a realidade, quais são os objetivos da pessoa, né, no futuro, curto, médio e longo prazo. Então, tudo isso tem que ser analisado. Mas, e depende também muito da renda da pessoa, né? Mas, sim, é importante ter uma parte, né, da renda do casal voltado para entretenimento, para conexão, né? Quando o casal está assim vamos dizer assim, as finanças é extremamente importante dentro de um relacionamento, né? Sim. Porque deixa eu falar de novo. As finanças é extremamente importante dentro de um relacionamento. A vida, como no relacionamento, é como a vida. Todas as partes têm que estar de acordo, tem que estar rodando. A roda tem que estar girando, né? Sim. E se as finanças é uma parte dela, se não tá legal, vai afetar diretamente esse casal. E principalmente a parte de energia, né? Se o casal está com um problema financeiro, imagina a angústia do marido, do provedor ali, que tem toda essa parte da energia masculina, né? Como que fica o ego
do provedor em relação a isso. Cara, você não consegue levar sua mulher pra jantar, você não consegue dar um presente pro seu filho, você não consegue fazer nada pra ninguém, não consegue nem pagar as contas. E gera um estresse muito grande dentro da família. E aí você não consegue, você não tem dinheiro pra levar sua esposa para um hotel que seja, pra qualquer lugar, pra ter um momento a dois, então vai gerando um estresse, um desgaste e é muito amor pra sobreviver. E nem com amor, a maioria das vezes não sobrevive, porque gera um estresse e aí são muitas cobranças, muitos valores ali que entram em atrito e não é à toa, né, que um dos maiores motivos de divórcio é a questão financeira. Exatamente. E mudando um pouquinho, assim como eu falo, né? Mudando um pouquinho de assunto de pau pra cacete. Fala pra mim um pouquinho, uma vez você falou uma frase que aquilo mexeu um pouco comigo, que assim, você falou que você não se relacionaria mais com brasileiro. Vamos supor, se tudo é errado, mas, né, vamos falar, lógico, não, que o Matthew é maravilhoso, que fica assim pra sempre. Mas você trouxe esse comentário, eu falei, nossa, né? Fala mais sobre isso, essa questão da diferença que você sentiu, assim, de ser tratada, enfim, da sua experiência do padrão masculino brasileiro pro padrão masculino, porque eu pensava que era o contrário, eu tinha na minha mente, assim, que eles eram muito mais escrotos, vamos falar, né? Mas eles são fofos. É de extremo... tudo na vida é cultura, você aprende hábitos, você aprende... Desde quando você é criança, você vai repetindo os padrões, né? E isso vem da cultura. Depende da família, muito da família que você tá. E principalmente da região que você tá, né? Sim. Quem mora, por exemplo, no Paquistão, imagina. Sim. A cultura ali da família é extremamente diferente. E quando eu falei de não me relacionar mais com brasileiros, né? É uma maneira que eu vejo, né? O brasileiro, por exemplo, não. O brasileiro, no geral, não é claro, gente, né? Generalizando. É claro, generalizando. Existem exceções pra tudo, mas sim, no geral. Sem dedo, só fala na lata. A galera vai entender. Pode falar, sem vaselina. Por exemplo, os brasileiros aqui demoram anos pra... Primeiramente, assumir um relacionamento. Sim. Fica ali uns 6 meses. Eu mesma já demorei tipo 1 ano pra assumir que estava em um relacionamento, né? Sim. Nessa coisa de vai, não vai, a gente tá ficando, mas tá ficando com outras pessoas, ninguém conversa com o outro, sobre qual que é o status do relacionamento ali, né? Nossa, isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que está, mas você tá sozinho na relação e a outra pessoa tá ali com 10 mil pessoas. Sim. E energeticamente isso é muito complicado, porque você vai pegando a energia da outra pessoa, você vai ficando um bololô danado e você nem sabe. Eu acho que isso pra mim é muito importante. Sim, então isso é um dos primeiros pontos, assim, que eu acho de diferença entre americanos e brasileiros. Eles são bem claros e transparentes. Se eles querem, eles querem. Se não querem, tipo, eles não também não tem essa de ficar. De ficar. Tá ou não tá. Ou vocês têm algo sério ou não tem. É claro, existe, né? Sexo casual e tudo mais. Mas, assim, é um relacionamento ou não é um relacionamento. Certo. Né? Que eles falam de ser... esqueci a palavra. De ser... quando é só exclusivo. Exclusivo um do outro. Essa é a fala, não né? monogamia, monogâmicos, no caso. Eles tendem a ser mais monogâmicos ou eles têm bastante essa questão da não monogamia? Isso não varia não dá pra generalizar. Certo. Né? Eu conheço muitas pessoas que são não monogâmicos. Não monogâmicos, né? Lá no... Sim. Mas em relação a isso, eu vejo que eles são mais mente aberta. Os americanos no geral. Sim. Eles são mais bem resolvidos, digamos, pra abrir, pra discutir essa questão. Não discutir, mas o que eu vejo de diferença, muita diferença, sim, os americanos eles não são muito preocupados com a opinião dos outros. Que maravilha. Até pra lá que eu tenho que ir, então. Sim, os brasileiros não estão preparados pra terem um relacionamento. Acho que vem muito da criação e da cultura, né? Os brasileiros, os homens, não têm... não maturidade, mas como viver um relacionamento. Eu vejo que, sim, eles não são preparados para um relacionamento, por exemplo, nos Estados Unidos, com 18 anos,
o adolescente sai de casa. Se você fica na casa dos seus pais depois dos 18 anos, você é uma piada, né? Porque você, depois dos 18, vai pra faculdade e você mora dentro da faculdade. Então, se você não for pra faculdade, ficar na casa dos pais é super mal visto, né? Então, e aí as pessoas geralmente ficam na casa dos pais até o máximo que puder. E ali ficar na proteção da mãe. E também tem muito a parte da cultura familiar brasileira. Então, eu vejo que a maneira que o homem é criado, ele não é criado para... Não tem inteligência emocional para estar num relacionamento, para assumir responsabilidades de homem dentro de um relacionamento. Eu acho que é essa a diferença. Eu percebo, assim, trazendo esse ponto de vista, que é como se o homem, de uma certa forma, ele projetasse ali, ele estivesse em busca da continuação da mãe. Sim. Dentro de um relacionamento. Aí entra essa questão das divisões de tarefas. Hoje eu vejo que, graças a Deus, está mudando bastante, mas ainda tem esse maternar muito grande. Sim. E a gente também, como mulher, a gente acaba entrando nesse lugar porque é o padrão que a gente viu dentro de casa. Sim, é cultural, né? Os padrões realmente vêm dos pais e da cultura que a gente vive aqui, né? E eu vejo muita diferença isso nos Estados Unidos. Acho que os homens têm mais essa postura de ser o provedor, de ser o homem não o homem da casa, mas de proteção mesmo, de ser o responsável, de tratar a mulher de uma maneira diferente, com respeito. Eu vejo que os homens têm mais respeito e assumem mais, quando eles estão numa relação, assumem mais a responsabilidade que estão dentro de um relacionamento, né? Do que mulheres. Não, do que os homens do Brasil. Legal. E fala pra mim com relação a essa questão sexual, assim, no sentido de que a gente tava conversando. Dentro do mercado, a gente sabe que o sexo vende bastante, no sentido de tudo que tá... Ou vai vender um carro, tem uma mulher, assim, mais sexualizada ali fazendo propaganda. Hoje nem tanto, mas ainda vai muito pra esse lado. E é uma indústria que vende bastante, desde pornografia, desde acessórios, tal. Como que é nos Estados Unidos a questão do consumo desse mercado? Olha, eu não vejo tanto quanto aqui. Eu não sei se eu não sou consciente sobre. Não é muito seu nicho, assim, aquela... Não sei se... Eu não vejo tanto quanto aqui. Claro, hoje em dia, né? No passado, já vi, por exemplo, propagandas, coisas bem sexualizadas. Mas hoje em dia eu não vejo tanto. Hoje propagandas, assim, TV, muito mais, eles abordam muito mais a parte de integração, mas a diferença, né? Como que é essa palavra? Diversidade. Do que... Tanto que nos Estados Unidos tem muito imigrante, né? Muito imigrante. Tem pessoas de todo mundo inteiro lá. Então, acho que eles tentam fazer mais essa parte da diversidade. Não só de raça, cor, sexo, peso, tudo mais, mas também de imigrantes, né? Sempre tem lá um mexicano, uma pessoa representando, assim, cada parte da sua nacionalidade. Entendi. E será que você trouxe essa questão da diversidade, da imigração? Você sentiu preconceito com relação a você ser imigrante? Você tá ali com relacionamento com um gringo mesmo, com nativos, sabe como que vocês falam, assim, com americano, literalmente. Você sentiu, assim? Como que foi essa adaptação dentro do relacionamento? Dentro do relacionamento? Enfim, lá onde você mora, enfim, não... Assim, eu particularmente nunca sofri nenhum preconceito direto, né? Mas eu vejo, sim, tem muitas pessoas que falam, muitos imigrantes falam que não existe, mas eu vejo, sim, a diferença. Lá eles se dividem muito, ou falam assim, esse mexicano, ou isso é coisa de asiático, essas latinas. Existe, sim, esse estereótipo de diferença racial e cultural e nacionalidade. Eu vejo, sim. Não tão escrachado, né? Mas vejo comentários. Legal. É que é algo diferente, né? Não tem jeito. Sim, Acho que é só o respeitar o outro.
Que é a grande diferença, o grande desafio, né, da humanidade. Sim. É você aceitar o outro, respeitar, se posicionar, e é isso. E se fosse falar assim, você fosse dar uma dica pra galera que tá assistindo em casa, que tá se relacionando, acho que essa questão do dinheiro, eu sempre falo que dentro do relacionamento você tem que conversar, o diálogo é a base de tudo. Das relações. E tanto sexo quanto dinheiro é difícil. É assunto quase tabu. Ninguém falar de dinheiro é quase uma ofensa, é quase tipo invasão de privacidade, não sei o que lá. E falar sobre sexo também. Então, quais são os combinados que você traz? Assim, você acha que é importante olhar pro relacionamento, ou os acordos que é importante ali quando tá começando a se relacionar? O que eu percebo que parece que as pessoas não falam sobre essas coisas durante o namoro, ou não olham pra isso durante o namoro, que tecnicamente o namoro seria a fase ali de combinados e acertos, enfim, pra você definir se aquela pessoa é a pessoa que tá ali dentro que faz sentido você partilhar a sua jornada de vida com ela ou não. E só que não tem essas conversas mais profundas durante o namoro. E aí vai se preocupar, eu falo que quando vai pro game, e quando começa o jogo, quando vai pro casamento, quando vai morar junto, e começa a ter esses desafios. Então, você traz, assim, um ponto que você fala assim, olha, tenha, claro, essas conversas, esses combinados pra você, ou olhe pra isso. O que você poderia deixar de dica pra galera em casa, assim, tipo, sim, é muito se atentar? É muito importante alinhar valores, né? Sim. Objetivos e valores, né? Valores... É muito importante, muito importante alinhar valores. O que é importante pra mim, o que é importante pra você. Por exemplo, mulher, eu faço a minha unha e isso não é inegociável. Sim. Então, realmente, ter esses alinhamentos de valores, né? O que realmente importa. O que realmente importa. O que não dá pra abrir mão pra estar com você. Eu não abro mão disso, disso e disso. Não pra estar com você também acho que é muito forte, mas respeitar o limite do outro e respeitar a opinião e o valor do outro, né, em questão ao dinheiro. Ou quanto... Porque também tem muita parte de cultural, de criação, né, a questão da escassez, o quanto um é escasso, o quanto o outro não. Porque pra mim o que é gastar dinheiro com besteira pra você não é. Sim. Então, realmente alinhar esses valores e, o mais importante, objetivos, né? O nosso objetivo agora é comprar uma casa, o nosso objetivo agora é trocar de carro, o nosso objetivo curto e longo prazo, estabelecer objetivos para os dois juntos, né, como um casal, conseguir alcançar objetivos juntos e estar realmente alinhados com os valores para chegar nos objetivos. E trouxe, né? E ter metas claras de curto, médio e longo prazo, tipo, onde vamos envelhecer, para onde vamos viajar, Sim. se vai ser uma férias por ano, ou uma férias curta e uma férias longa, filhos, acho que outra questão que as pessoas acabam não conversando sobre a criação dos filhos, sobre valores dos filhos, valores de gasto mesmo, né, de combinados, que você falou, quem vai trabalhar e quem vai ficar ali mais, porque a criança, ela demanda não só de finança, mas de atenção, de cuidados, para, afinal, estar criando cidadãos, né, Sim, tudo tem que ser, no relacionamento tudo é conversa, né? Tem que ser alinhado e são acordos. Realmente, o padrão de vida que eles querem manter, os filhos, qual o padrão de vida que querem dar para os filhos. E também estabelecer objetivos, né? Nosso objetivo por exemplo, hoje não conseguimos pagar escola particular para os meus filhos. Mas o nosso objetivo é... no futuro, ou quando tivermos um filho, ter condições de poder proporcionar uma escola particular para as crianças. Então, estabelecer objetivos e metas para os dois conseguirem alcançar juntos, né? Para criar estratégias para conseguir o objetivo em comum dos dois. Certo. Então é isso. Muito obrigada, Valkyria Calger. Primeiro podcast. Primeiro podcast aqui, oficial do Teia Cósmica. Muito feliz por ter sido com você, aliás, assim, temos, né, enfim, acho que nada por acaso, então tô muito feliz trazendo esse tema que eu acho que tá tudo energeticamente ligado com o propósito do projeto, que é o Teia Cósmica, é falar sobre como tudo se conecta. Desde as formas que a gente se relaciona
com o outro, a forma que a gente se relaciona com a nossa família, a forma que a gente se relaciona com o dinheiro, né? Como que a gente trata a sexualidade, né? A gente acabou nem falando, vamos falar um pouquinho disso antes de acabar, só pra gente... Tá, ok. Sobre a energia sexual. Como que a energia sexual cocria e materializa o dinheiro? Como que ela tá? Eu falei um pouquinho aqui sobre os assuntos tabus, né? Que as pessoas acabam não conversando muito quando fala de dinheiro, quando fala de sexo. E por como que essas duas energias, elas estão totalmente ligadas, quando a gente tá falando de dinheiro, quando a gente tá falando de sexo, de energia, porque é a energia da cocriação. Quando a gente tá falando de dinheiro, de manifestação, porque o dinheiro nada mais é do que energia. Sim. E ele materializa sonhos, projetos, ele viabiliza coisas, ele é associado, como você fala, à liberdade, a você conseguir fazer. Eu falo que dinheiro te dá a opção de escolha. Sim, o dinheiro é um recurso infinito, né? E se você tá vibrando ali em relação com a energia, se você tá vibrando ali escassez, pode vir quanto for dinheiro na sua mão. O dinheiro não vai ficar na sua mão, né? Exatamente. Então, tá muito ligado realmente à energia. Que tipo de energia você carrega? Você carrega energia de escassez? Você carrega energia de prosperidade? Então, isso tem muito... Eu acredito muito fortemente que o tipo de energia, o tipo de pensamento, o seu mindset, o seu relacionamento, né? O jeito que você pensa sobre o dinheiro interfere muito o quanto dinheiro você vai atrair e quanto dinheiro você vai manter e o quanto dinheiro vai só pro ralo. Que a gente vai falar que cada um tem um termostato financeiro, né? Que é o quanto você sabe lidar, o quanto você lida com aquele dinheiro. Então, tem gente que vai saber lidar até 5 mil, tem gente que vai lidar até com 10 mil, enfim, aí tem gente que milhões. Sim. Um exemplo, esses dias eu li, eu tava vendo um post, né? Que tinha um post das bolsas mais caras, né? Aí tinha uma bolsa de 500 mil reais, né? Uma bolsa de 500 mil reais. Aí eu no comentário... Nossa, mas mesmo se eu tivesse esse dinheiro, seria um desperdício gastar, eu não pagaria 500 mil reais numa bolsa. Então, só de você ler um comentário desse, você vê. Gente, o dinheiro é um recurso infinito, né? Sim. E se você já falar assim, mesmo se eu tivesse, eu não gastaria com isso, então você já tá ali, você dá claramente ver que existe ali a escassez. Uma limitação. Uma limitação de escassez, né? Então, isso tá muito ligada com a energia. E trazendo também essa questão do relacionamento, falando sobre crenças, falando sobre energia. Cara, quando você tem uma relação sexual com alguém e essa pessoa, ela tem crenças, ela tem uma energia sexual sobre dinheiro ruim, não sei o que, você acaba se conectando e você começa a vibrar nessa mesma frequência. Se você tem uma frequência mais alta, você acaba baixando, enfim. E ter muito cuidado com essa forma que você se relaciona com o dinheiro, ter essa reflexão, porque isso literalmente reflete na sua vida em todas as áreas. Sim. E se quem quiser, o pessoal que tá em casa, quiser te seguir, onde que se encontra, fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho, fala sobre o seu Instagram, onde se acha, sobre pra quem é o seu serviço, fala um pouquinho, só pra a galera te achar. Sim, meu Instagram é Valkyria com WK, Calgar, você coloca aí, né? Tá, eu vou Mais colocar aqui fácil. embaixo, pode deixar. A melhor forma de contato é realmente pelo Instagram. E hoje eu tô focada em fazer consultoria financeira para brasileiros que moram nos Estados Unidos. Nessa parte eu faço toda a parte de planejamento financeiro mesmo, né? Estabelecer metas e planejamento, e sim, o planejamento realmente da vida da pessoa, um planejamento que abrange todas as áreas. Eu faço uma análise de toda a parte. Cada pessoa é única, então é preciso fazer um planejamento 100% personalizado. Faço uma análise de toda a vida financeira da pessoa e juntos nós estabelecemos objetivos, né? E como vamos chegar nesses objetivos. Também eu trago clareza do cenário financeiro, do cenário da indústria financeira, do que está acontecendo no mercado financeiro e os riscos, né? Eu faço uma das coisas que eu mais sou especialista é em gestão de riscos. Então, todos os riscos que as pessoas estão expostas, que elas nem imaginam, né? Então, parte de seguro de vida e planejamento de aposentadoria. E para brasileiros que moram no Brasil, eu faço a parte de dolarização, que é levar a parte do seu para investidores, né? Que a gente sabe que o Brasil é extremamente, a economia do Brasil é extremamente instável. Então, é muito importante levar parte do patrimônio, do seu patrimônio, para os Estados Unidos, que é onde tem uma economia
estável, né? Então, isso, levando parte do seu patrimônio para os Estados Unidos, você consegue ter uma blindagem patrimonial. Levando parte do seu patrimônio para os Estados Unidos, você tem blindagem patrimonial, a blindagem da volatilidade da economia brasileira, e também é totalmente livre de riscos, né? Porque tem um piso de proteção ali, você não corre risco nenhum de perder dinheiro quando você faz esse tipo de investimento, levando parte do seu patrimônio para o Brasil, para os Estados Unidos. Então, brasileiros que moram no Brasil, se quiserem fazer investimento, entre em contato comigo. E brasileiros que moram nos Estados Unidos, entre em contato comigo que eu vou te ajudar a fazer toda a parte de planejamento financeiro para você e para sua família, para garantir um futuro próspero. Arrou! Então, ficamos aí então com o convite também. Esse foi nosso primeiro podcast, então, oficialmente, do Teia Cósmica com a Valkyria Calger. E então fica aí, estamos então abertos também para patrocinadores. Quer vir aqui com a gente, ser patrocinador desse trabalho, desse podcast, me chama, que vai ser um prazer. Quer participar também do podcast, quer vir aqui conhecer, falar um pouquinho sobre a sua história, falar como que você lida com essa sexualidade, com o seu relacionamento, como você associa a sua profissão, seus desafios, seu posicionamento. Me chama, vamos agendar, que vai ser um prazer contar a sua história também. E quem quiser me encontrar, saber sobre o meu trabalho, sobre participar da mentoria do Teia Cósmica, participar aí, fazer um desenvolvimento de casal também, pode me encontrar. Vou deixar aqui meu link Devatara _estrela. Segue no Instagram e compartilha o canal. Segue, né? Como que é? Segue, compartilha, clica no sininho, se inscreve. E estamos aqui, compartilha, que vai ser um prazer levar conteúdo relevante para as pessoas em casa. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.